Maio acabou, já tirei a minha foto laranja do perfil. Mas e agora? A paz do Senhor, bros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu tô aqui pra falar sobre o Maio Laranja, que nós acabamos de vivenciar essa campanha nas redes sociais e tudo mais, e eu queria ter trazido um vídeo durante a campanha, assim como eu fiz algum tempo atrás sobre o Setembro Amarelo e tudo mais, porque eu acho muito válidas e importantes essas campanhas, mas eu resolvi fazer diferente. Ao invés de gravar durante, eu resolvi gravar depois, porque uma coisa que a gente precisa entender sobre essas campanhas é que elas são campanhas de conscientização, ou seja, elas são campanhas que vão levantar um assunto para que durante esse mês, que é proposto, haja uma discussão e um debate sobre esse assunto. E não só isso, mas uma conscientização da existência dele. Então, do Maio Laranja, a conscientização do abuso e exploração infantil. Do Setembro Amarelo, conscientização da depressão e do suicídio. Do Outubro Rosa, conscientização do câncer de mama. Novembro Azul, conscientização do câncer de próstata. Tudo tem a ver com uma conscientização e com levantar um assunto para que seja discutido, para que as pessoas tenham conhecimento e saiam da ignorância. Porque muitas das vezes a gente peca por falta de conhecimento, já dizia a Bíblia, né? Então é o seguinte, muita gente perguntou lá no perfil do Maio Laranja, que eu indico muito que vocês sigam lá, porque eu não vou dar aqui dados técnicos, dados precisos, eles colocaram tudo no perfil deles e tá incrível tudo que eles fizeram, todo o trabalho que eles fizeram durante o mês de maio. Então, por favor, vai lá, siga o trabalho deles, valorize o trabalho deles, porque é um trabalho muito válido para a sociedade, gente, de verdade. Então, eu não vou me ater a essas informações, vou me ater muito mais no conceito do que eu quero passar para vocês. Então, muita gente perguntou lá e falando, mas colocar uma foto laranja no meu perfil não vai fazer com que uma criança não seja abusada. Real. E foi o que eles responderam. Realmente, a gente não vai fazer uma pessoa não ser abusada porque botou uma foto laranja no perfil. Mas a grande questão é, quando você colocava sua foto de perfil laranja e as pessoas não conheciam da campanha, isso gera curiosidade. Então as pessoas chegariam a você e perguntariam, mas por que raios você tá com a foto laranja? E aí você teria a oportunidade de falar sobre a campanha e sobre todas as medidas que estavam sendo tomadas naqueles dias. E esse era o ponto. Era fazer o assunto ser discutido e a conscientização e os dados e as precauções serem levadas ao maior número de pessoas. A grande questão é que não é porque a gente levanta essas bolas nesses meses de discussão que depois que passa, acabou. Não, gente, acabou o Maio Laranja, mas a gente precisa continuar falando sobre abuso e exploração infantil. Do mesmo jeito que a gente precisa falar sobre suicídio e depressão, não só em setembro, do câncer de mama e de próstata, não só em outubro ou em novembro. São assuntos que a gente precisa falar sempre. Esses meses ajudam, essas campanhas ajudam a levantar o assunto, para que mais pessoas comecem a ter informações sobre ele e para que mais pessoas comecem a discutir e a ter conhecimento sobre. Mas não é para depois que acabar o mês, morreu e acabou e já era. Não, principalmente nós, cristãos, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque essa questão do abuso infantil, às vezes acontece debaixo do nosso nariz e a gente nem presta atenção. Quantos casos, infelizmente, a gente ouve de crianças que são abusadas dentro da igreja? E em todos os níveis de abuso. E isso é legal que o pessoal do Maio Amarelo colocou algo que eu aprendi só em terapia, que na minha concepção abuso só era quando havia a relação, mas o abuso é muito mais amplo que isso. O abuso pode ser erotização da criança, exibicionismo para a criança, sedução e o próprio ato em si. A gama de abusos são muito grandes, infelizmente, e a questão é que não tem um que é mais ou menos grave na cabeça de uma criança. Não, porque o mais grave é a questão da penetração. Pode ser talvez fisicamente a pior, mas o dano na cabeça dessa criança, de todos eles, acontece e são letais. Eu sei disso porque vocês sabem, eu vivi por isso. Eu já contei essa história aqui pra vocês do que eu vivi lá no Setembro Amarelo, quando eu comentei com vocês sobre o meu caso de depressão, e eu contei de quando eu sofri abuso pra vocês. Vocês podem ver esse vídeo aqui. Então é um lugar que eu realmente sei. Não tô falando do que me falaram. Eu realmente sei o que acontece quando uma criança sofre isso. Eu realmente sei como isso destrói a identidade de uma criança, como isso bagunça a cabeça de uma criança, como uma criança se sente suja, inadequada, imprópria, que não tem coragem de falar pros pais, ou nem sabe que precisa falar pros pais, porque foi o meu caso, que eu fui contar pros meus pais, eu tinha 17 anos. 16, 17 anos. Meus pais perguntavam sobre isso, só que eu não falei pra eles na época, porque eu acho que eu ouvi tanto enquanto acontecia, que era algo normal e que todo menino fazia, que eu achei que era normal, que eu achei que era natural. Na minha cabecinha eu entendi, não, eu não preciso falar pros meus pais, porque é natural, todo menino faz, eu não preciso falar. É uma questão muito delicada, mas é uma questão que eu realmente precisei levantar essa bandeira aqui. A gente precisa continuar falando sobre isso, viu?
viu, gente? Não sei se vocês sabem a história do Kaique Oliveira, o fundador do Giovanni Si. Tem o livro e o DVD dele, onde ele conta a história. Eu já fiz a resenha do livro dele, eu vou deixar aqui no card. E ele conta essa história, que ele ia pra igreja com a avó dele. Era uma igreja tradicional, onde ficavam mulheres de um lado e homens do outro. E ele conta que durante a oração, um cara fazia com que ele masturbasse esse cara, sendo criança. Essas coisas acontecem debaixo do nosso nariz e a gente não vê. Ou porque a gente não quer, ou porque a gente se faz de besta. Não é possível, mas acontece, gente. Não é porque a gente tá num ambiente de igreja que a gente tá salvo, que a gente tá seguro, que a gente, ai não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, gente, tá acontecendo debaixo dos nossos narizes. Então a gente precisa entender isso e continuar discutindo isso, continuar instruindo as nossas crianças para que qualquer coisa suspeita que elas vivam, elas corram para falar para alguém, que os pais tenham cada vez mais acesso às formas de denúncia e às pessoas em geral, porque uma criança ou um adolescente pode vir até a gente e pedir a nossa ajuda, e a gente precisa saber como ajudar. Isso foi incrível no Maio Laranja, no perfil deles, que eles colocaram como você tem que se portar. E, meu, isso foi incrível. Eu vou colocar todos os links dessas postagens que eu tô falando pra vocês especificamente aqui na descrição pra vocês lerem depois. Por favor, leiam de verdade, porque foi incrível a forma como eles fizeram. A questão de você não pressionar a criança, de você usar palavras fáceis, de você não induzir nada, deixar que ela fale do jeitinho dela, pra que você não exploda na frente dela, pra que você mantenha calma, porque às vezes o explodir pode fazer com que ela se sinta mal, que ela se sinta suja, que ela se sinta culpada, sendo que a questão é que ela não teve culpa. Então, gente, eles foram muito delicados e muito coesos em tudo que eles fizeram durante todo esse mês. Mas não dá pra gente só ter mudado a nossa foto de perfil, que eu fiz também. Quando eu descobri a campanha, eu fiquei, meu, é uma campanha que eu abraço com as pernas, com as mãos, com tudo que eu tenho, porque eu sei a importância da gente fazer isso, eu sei a importância da gente divulgar essas informações, da gente divulgar essas campanhas, eu sei a importância disso, então eu realmente me agarrei a isso, mas não é porque agora acabou, a gente entrou em junho, que aí deixa pra lá, deixa acontecer naturalmente, não, a gente precisa continuar discutindo, a gente precisa continuar disseminando essas informações e propagando essas informações, para que o número de crianças abusadas e exploradas sexualmente diminua no Brasil e no mundo, e isso vem com informação, gente, isso vem com postura, isso vem com a gente largando o lugar do comodismo. Quando alguém chegar pra pedir ajuda pra gente, a gente precisa querer ajudar essa pessoa, a gente precisa saber como ajudar essa pessoa. Então, que essas fontes que a gente tem de informação, a gente possa beber delas, aprender com elas, para que a gente possa ser esse instrumento. Então a gente precisa proteger as nossas crianças de todo o mal, e para isso a gente precisa saber como fazer, a gente precisa saber as armas que a gente tem, e a gente precisa continuar falando sobre essas armas que a gente tem. Então vamos continuar falando sobre isso, gente, instruindo as pessoas que a gente tem próximo de nós, para que a gente não tenha que viver essa situação ou ver alguém perto da gente vivendo essa situação. A gente precisa saber como lidar, como se portar e como proteger as nossas crianças. Esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Não esquece, vai lá no perfil do Maio Laranja, sigam os caras, curtam todas as fotos, leiam todas as mensagens, as postagens, porque com certeza isso vai te dar uma bagagem muito grande pra caso isso aconteça com você. A gente ora pra que isso não aconteça, mas caso acontecer, você já vai saber como lidar. Se você gostou, deixa o seu like aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo grande, Deus abençoe. Tchau.